Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos no segundo Congresso Internacional de Iridologia e Fenomenologia Oftalmotrópica e Biologia Integrativa. E eu estou muito feliz de ter sido convidado mais uma vez. Me sinto honrado por estar entre grandes nomes da iridologia, por ter sido convidado pelo nosso mestre maior, Dr. Celso Batello, e por sua equipe organizadora. E estamos aqui para fazer nossa colaboração também com esse congresso. E hoje eu tenho uma proposta muito interessante. Muitas vezes nós, profissionais já antigos, experientes, diante de tanta pressão da ciência, diante de tanta pressão do outro lado, parece que muitas vezes titubeamos dentro das nossas crenças da iridologia. E a iridologia está mais do que provado de que veio para ficar. Já é uma ciência, embora em constante crescimento, evolução, é uma ciência que já tem se mostrado capaz de ocupar o seu lugar até mesmo nos meandros das grandes universidades do mundo, como nós temos aqui no Brasil, dentro da nossa USP. E eu tenho uma confiança muito grande na iridologia. Eu sei que ela sozinha não vai fazer milagre, mas é uma ciência que pode chegar antes do médico, pode ser usado pelo médico, deve ser usada pelo médico. Muitos e muitos achados da iridologia já existe comprovação científica. E para os achados que ainda não existe comprovação científica, eu não culpo a iridologia. Eu culpo a própria ciência por não desenvolver métodos para a sua comprovação. Mas hoje, rapidamente, temos poucos minutos, eu quero dar a minha visão sobre 7 sinais incontestáveis na iridologia. Tem muitos outros sinais, mas esses 7 sinais, eu quero dar a minha visão, a minha abordagem e a maneira como eu os entendo e os compreendo e eu aplico isso dentro da iridologia. 7 sinais incontestáveis na iridologia. Para aqueles que ainda têm um pouquinho de insegurança, de medo, experimentem aplicar desta forma estes sinais. Me deem um voto de confiança e no próximo congresso eu quero estar aqui assistindo e quero ouvir o vosso depoimento. Ok? Então vamos lá, eu vou passar aqui os slides, tá? Vou passar aqui os slides. Um dos primeiros sinais incontestáveis da iridologia, mesmo dentre os iridologistas modernos, está havendo uma pequena confusão entre eles quanto a este escurecimento muito acentuado na área central da íris, a chamada heterocromia central.
essa escuridão. Deixa eu lhe dizer, há mais de 30 anos trabalhando com iridologia, já atendi muitas e muitas crianças. Nenhuma criança nasce com esta concentração de pigmento na área central. Isso é um sinal adquirido ao longo da vida por uma série de fatores. Alguém neófito no assunto, inexperiente, vai dizer: tem comido muito errado. Mas nós encontramos também pessoas que comem muito errado e não têm esse sinal. Inclusive, é muito comum, por exemplo, esse sinal em fumantes. Fumantes inveterados. Nos grandes tomadores de café, ou lá na minha terra, no sul, nos grandes tomadores de chimarrão, também eu encontro isso. Em pessoas que não tomam água. Pessoas que não tomam água, isso é um problema muito sério. E em pessoas que quase não comem clorofilados, falta de verde, de clorofila, pode acontecer isso. Mas existem pessoas que fazem tudo isso e não tem essa coloração. Então tem mais aí uma questão emocional, de perfil, mente retentiva, corpo retentivo, quando se associa essas duas situações. Mas esta heterocromia central indica uma hipoatividade do sistema gastrointestinal a nível de estômago, hipocloridria e também deficiência enzimática, a nível de intestinos, hipoatividade no sentido de falta de enzimas e a digestão não é completa, a eliminação não é completa, muitas fermentações, muitos gases acompanhados, na grande maioria das pessoas que têm essa escuridão. Afirme isso. Pode afirmar, a sua digestão não é completa. A sua eliminação não é suficiente. Pode estar evacuando, como dizia falecido Dr. Bernardense, até 6 vezes por dia, mas não está eliminando adequadamente. E claro que essa hipoatividade, hipocloridria, hipoatividade enzimática vai ter uma série de consequências, de perda de vitaminas, de minerais, de não absorção. Às vezes, uma queda de cabelo tem a ver com isso, uma fraqueza nas unhas, fraqueza nos ossos, uma enxaqueca crônica, uma alergia tem a ver com essa situação. Este é um sinal incontestável de hipoatividade enzimática funcional do sistema digestório. Pode afirmar, em ambos os casos que eu mostro aqui, olha só, isto aqui não é trabalho de fotografia, de imagem, é real esse tipo de fotografia. A escuridão, ninguém nasce com isso. É resultado de uma vida insalubre, de um estilo de vida insalubre. E a consequência, essa hipoatividade. Pode perguntar, pode até afirmar, talvez a senhora não sinta, mas a senhora tem um quadro de deficiência enzimática que leva a uma digestão incompleta e à presença de gases. Eu recebo pessoas mulheres que me trazem exames de imagem. E no exame de imagem lá foi visualizado tal órgão, tal ponto, e de repente diz assim: esse ponto não pôde ser visualizado pelo acúmulo de gases. É muito comum isso. Ok? Primeiro sinal. Segundo sinal, os sulcos de contração. Antigamente falavam anéis nervosos, mas tu vê muita gente que tem esses anéis e aparentemente são calmos, parece que são calmos, são tranquilos, tá? Então, nós reformulamos.
anéis de ansiedade. Não. Ansiedade? Não, ansiedade é fulano. Aquela pessoa passiva, tranquila, parada, de pouca conversa. Então, na verdade, estes anéis são anéis de ansiedade mental. Uma mente tagarela, uma mente hiperativa, uma constante conversa mental repetitiva. E isto leva ao estresse. Isto é pressa mental. Né? Na iridologia comportamental, chamam de anéis de realização, uma mente ultra realizadora, mas muitas vezes só mental. Você chega na íris de pessoas assim, ó, pouca conversa, quietinho, fala quase nada, mas dentro o cérebro está fritando. Podem usar a expressão, né? Síndrome do pensamento acelerado, do Dr. Augusto Cury. Pode usar essa expressão. É aquela pessoa que pensa muito. Geralmente, nem sempre, nesse caso aqui, é um deles, ela interioriza os seus pensamentos. Mas ela pensa demais, pensa, numa constante conversa mental repetitiva, vai para a cama e a cabeça não para, muitas vezes o quadro de insônia. Porque a mente é tagarela. Não esqueça, claro que às vezes pode ser provocado por agentes químicos, por toxinas, por estimulantes, mas é muito fruto de uma natureza. Hoje crianças já nascem com esses sulcos, com essas estrias. E aí a gente, por quê? Eu lembro do tempo, sou de uma família de 15 irmãos, morava para fora, na roça. Quando nascia uma criança, a mulher grávida parece que era assim, sabe, sagrada, não toque. Cuidado com o que você vai fazer. Todo cuidado a mulher grávida tinha para não perturbar o bebê. Quando nascia, ficava 8 dias sem abrir o olho, geralmente no escuro, coberto. Dizem que hoje as crianças já nascem de olho aberto. Por quê? Porque a mãe cria essa criança no ventre no meio do barulho das grandes cidades, do trânsito, dos metrôs, do shopping center, estimulado por sons, imagens, cores. A criança nasce num ambiente estressante e vai aparecer já no olho das crianças esses anéis, sulcos de contração, anéis de ansiedade mental. Pode falar, talvez a senhora nem se dê conta. A senhora está quietinho, o senhor esteja quietinho, concentrado na sua atividade, no seu trabalho, mas a sua mente não para, pensa. Às vezes a criança é assim e leva a TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade mental. É tão hiperativa que ela desconcentra. Imagina isso aqui, o olho de uma menina de 13 anos. Além da ansiedade, né? Da hiperatividade, ela segura, ela tem uma irritabilidade nervosa, né? Uma tolerância zero. Pode abordar isso quando o colarete é apertadinho e em relevo, e às vezes muito errático, sabe? Tolerância zero. E outras vezes o colarete é bonitinho, mas em relevo apertado, é uma tolerância zero mental. Ela não fala, ela não expressa, ela somatiza no corpo. Esse grau de ansiedade, de tensão interiorizada, claro que aqui tem fatores comportamentais muito sérios, de ambiente familiar, de relação com o pai,
Mas isso pode levar a doenças autoimunes, além de uma insônia, né? De um quadro de depressão, pode levar a dores no corpo, a fibromialgia, artrite reumatoide, somatizado na zona intestinal, uma retocolite ulcerativa. Mas o que eu quero destacar é: pode falar. É muito raro alguém negar, e às vezes ele nega sem consciência, que a cabeça dele parece uma rede de fios elétricos desencapados e o vento balançando e dando faísquinhas dia e noite sem parar. Pode abordar, é mais um sinal que não tem como negar. Um terceiro sinal que eu tenho muita confiança em abordar com as pessoas são as manchas de Bruchfeld, que nós as conhecemos há muito tempo por rosário linfático. Então aqui nós temos uma carga tóxica, hipoatividade na zona gastrointestinal, nós temos uma hipoatividade na zona periférica, dificuldade de eliminação, de transpiração, mas esse sinal por dentro, esses flocos amarelados, num olho hebatogênico, marrom, é difícil de ver. Tu só vê um marrom mais grosso, mais nublado, mas vocês não podem deixar-se passar de observar essa zona linfática. Estagnação da linfa. A gente fala muito no sangue e a gente não dá atenção para a linfa. Um adulto tem 2 a 3 litros desse líquido no corpo e pode chegar a um quadro de retenção até mais de 10 litros dessa linfa no corpo. A linfa retira nutrientes do sangue, leva lá para dentro das células, retira os dejetos, o produto final do metabolismo, joga pelas vias de excreção. Quando isso não está bem feito, então existe a estagnação, a congestão do sistema linfático. Muita gente tem e não sente nada. Sintomas de edemas, né? Mas o sintoma mais clássico disso aqui pode praticamente afirmar para a pessoa. É raro quem vai negar. A grande maioria confirma. Cansaço crônico, canseira sem motivo. Sabe, não pode ver sofá. Aquela pessoa que está sempre se encostando, se arriando, vive numa canseira. Esse é o sintoma mais comum. Depois desse sintoma, as ites, alergias, rinites, sinusites, cistite, infecções urinárias de repetição, corrimentos, catarros crônicos no corpo. Esse sinal, nesse quadro aqui, eu tenho uma confiança muito grande. Às vezes é aquela pessoa de um perfil agitador, é aquela pessoa que é elétrica e ela vai negar essa canseira. Mas é aquela pessoa que quando para, dorme. Quando para, se entrega. Claro que, além dos fatores alimentares que congestionam a linfa, doces, farináceos, refinados, lácteos, frituras, produtos químicos, né? Falta de água, excesso de sal, tudo isso congestiona a linfa. O sedentarismo crônico congestiona muito a linfa. A linfa depende de movimento da musculatura para que possa ser drenada. Pior é que a pessoa que tem isso não tem disposição para atividade física. Dá uma moleza, uma canseira, uma desculpa para não fazer nada, ok?
Experimente isso, conversar sobre isso com o teu paciente, o teu interagente daqui para frente. É um sinal incontestável. Claro que aí você vai associar com outras áreas. Por exemplo, se você vê a região da face mais carregada de muco, ali vai estar o muco, nos seios da face, tá? Se tu vê na área genital, vai estar ali na área genital, tá? Muitas vezes, há poucos dias eu atendi um que tinha todo o quadrante do seio da face, e quando eu abordei, ele ficou encantado. Diz ele, a vida toda eu vivo fungando, e eu tenho tanta alergia, diz ele, que me dá aquela dermatite atópica esfarelando a sobrancelha, o nariz está sempre esfarelando. Pode afirmar isso aí. É um outro sinal incontestável, ok? Um outro sinal muito importante de você abordar, porque esses sinais, quando você aborda eles com esta firmeza, você ganha a confiança do seu paciente, do seu interagente. E um outro sinal é a direção do fluxo de energia naquele comportamento, naquela mente, né? Descrito na posição do colarete. Quando você encontra um colarete muito apertado, menos e bem menos do que uma terça parte de distância entre a pupila e a periferia da íris, esse colarete apertado pode você encarar como uma pessoa reservada. Ela pode até aparentemente falar, mas ela fala com reserva. Ela segura. A energia dela é centrípeta. Ela somatiza de forma a bloquear as funções gastrointestinais. Tá? Muitas vezes é tão apertado que eu digo assim, ó, aquela constricção nervosa. Daqui não sai nada. Nem cocô. Às vezes a pessoa diz que o intestino é preguiçoso, não. Ele é travado pelo mental, pelo emocional. Aquela pessoa que tem o emocional preso. Mente retentiva leva a um corpo retentivo. Diferente desse aqui, ó. Esse cara aqui é um dentista, homem da noite, o cara bagunceiro, bebe, sabe? Faz folia, come errado. Mas olha, a zona central não tem a heterocromia central, porque ele é um cara que bota para fora. Entra as coisas aqui, sai ali. Entra veneno na boca, sai lá embaixo. O anterior não. Entra aqui e dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Demora para sair no outro lado ou nem sai. Entra o melhor alimento na boca. E esse alimento demora no digestório até criar toxinas que envenenam a pessoa. A minha briga, muito, no bom sentido, é contra as pessoas que retêm. Pode ser o mais naturalista possível. Se ele come tudo direitinho, mas a mente dele é retentiva, ele tem um emocional travado, a energia dele é para dentro. Isso bloqueia o corpo e toda a bioquímica e toda a parte hormonal, toda a função celular é travada pelo emocional. Diferente de um cara desse aqui, que esparrama, que bota para fora. Tem problemas de dislipidemia, de fígado, de pâncreas, problemas glandulares, problemas renais, problemas estruturais. Mas é um cara que fala, espavorido, que transpira. Esse outro pode suar de nervoso. Sabe aquela hiperidrose? Pode ocorrer num quadro desse. Mas normalmente ele é enxutinho, sequinho, tranquilo, aparentemente tranquilo. Mas olha a mente hiperativa nos anéis e olha a constricção nervosa. Então, este sinal você pode abordar com firmeza. Travado e aberto. A não ser
que o aberto, o colarete esteja aberto e dentro do colarete esteja muito escuro. Porque aí é o seguinte, ele era para ser uma pessoa com fluxo para fora e houve um processo de bloqueio e aí acabou também interiorizando. Mas se for aberto e claro, é pessoa que bota para fora. Se for fechado, e se for fechado escuro, nem se fala. É um poço, água parada, é fundo. Uma outra coisa que você pode trabalhar, explorar muito bem, é quando você praticamente não enxerga colarete. Colarete atrófico, sem colarete. Sistema nervoso autônomo. Muitas funções do corpo são prejudicadas pela falta de comando, pela falta de tônus. Às vezes você fala que a pessoa tem que evacuar o intestino 2, 3 vezes por dia. Ela diz, mas eu não tenho vontade. Claro, ela não tem estímulo. O colarete não existe. E isto pode levar a outras insuficiências. Insuficiência cardíaca, se ela abusar, cardiocirculatória. Imagina, isso aqui é o olho de um homem de 40 e pouquinhos anos. Olha como é que é a circulação dele. Né? Insuficiência renal, insuficiência lá no comando da área sexual. Quer dizer, o corpo pode sofrer com essa falta de comando. Mas aonde eu quero me deter agora? Pessoa sem colarete a nível comportamental é uma pessoa que carece de foco. Ela faz curso de iridologia, ela faz curso de reflexologia, ela faz curso de acupuntura, ela faz curso de floral e ela vive fazendo cursos e cursos e a vida dela não vai para frente. Ela não tem um foco. Ela tem a proteção dela muito baixa. Ela é influenciada, né? Esse colarete, ele é um muro. Se ele é alto demais, hipertrófico, é aquela pessoa que, opa, aqui não entra. Para entrar tem que pedir licença e tem que esperar muito lá fora para ver se eu vou dar licença. Ok? Agora, é um problema, mas essa pessoa aqui não tem muro. Todo mundo invade a vida dela, a influencia, as coisas externas influenciam muito. E ela anda como uma nuvem levada pelo vento. Grave isso. Colarete atrófico. Pessoa sem foco, sem tino, sabe? E não morre. É um perfil que não tem muito perigo de morrer. Sabe por quê? Porque ele não esquenta. Mata os outros, mas ele não esquenta. Olha só. Tá? Colarete atrófico. E aí imagina lá ó, na área sexual, ainda um bloqueio e outros sinais. Mas a pessoa, como diz lá na minha terra, vive, vai levando a vida. Ok? Olha aqui, ó. Colarete atrófico não existe quase nada, muito pouco. Isso que aqui as lâmpadas estão laterais para realçar as fibras e quase não vê. Então, trabalhe muito, principalmente a questão emocional. Ele pega o tratamento, não faz, ele faz aqui, faz outro lá, faz outra colar, e a vida dele vai levando assim. Tá? As psoras, uma coisa muito importante, né? Um quadro de rigidez mental. E esse quadro de rigidez mental leva a um quadro de rigidez física. Se estas psoras estão em cima de áreas ósseas, aqui está na escápula, aqui está no braço, às vezes está lá no ombro, às vezes está na perna, a íris não mostra sintoma, mas ela mostra a causa do sintoma. Pontos de concentração de ácidos. Olha aqui novamente. Na coluna, né? No dorso, tá? Então, as psoras são pontos de concentração de ácido. Um quadro de rigidez mental que leva a uma rigidez corporal.
E se essas pessoas estiverem em cima de áreas ósseas, fale, possivelmente a senhora tenha rigidez nessa parte aqui da coluna, tenha rigidez nessa perna, rigidez nesse ombro. É um sinal incontestável de acidificação tecidual localizada. E finalizando, o famoso anel de cálcio. Cálcio, sódio e colesterol. Todo mundo fala disso. Na medicina convencional chama-se arco, como é que é? Arco de dislipidemia, mas tem um outro termo lá, tá? Que é indício de dislipidemia. Agora, hoje eu quero destacar esse arco, especialmente referindo-se a um desequilíbrio no mecanismo, no metabolismo do cálcio. Acúmulo de cálcio em lugares errados. Muito comum, travamento na coluna, os famosos bicos de papagaio na coluna. Muito comum, articulações endurecidas, calcificação no joelho, desgaste na cartilagem do joelho, desgaste na cartilagem coxo-femoral, artrose. Tudo bem, isso dói, isso incomoda, mas o mal maior, calcificação no sistema arterial, artérias, coronárias. Muita gente está morrendo do coração com o colesterol normal, mas muitas vezes as artérias calcificadas. Claro que aí junta a calcificação com placas de gorduras misturado, calcificado. Isto é uma situação muito séria. Há poucos dias eu atendi essa senhora. A queixa dela, porque observe que o colarete dela quase não existe, mas é apertado, a energia dela é centrípeta, e a queixa dela, dores por tudo. E quando eu falei para ela da questão da coluna vertebral, ela disse, tem muitos bicos de papagaio. Calcificação na coluna, descalcificação, osteoporose ao mesmo tempo, calcificação no joelho, desgaste na cartilagem, calcificação nas artérias, artérias da cabeça, o ouvido, otosclerose, calcificação na próstata do homem, calcificação na mama da mulher, calcificações no pulmão. Vai se misturando com outros sinais. Tenho muita confiança em tratar esse sinal como um desequilíbrio do cálcio no organismo, por carência de magnésio, geralmente. O tempo não nos permite abordar mais. Passei um pouquinho do tempo. Mas eu gostaria que você firmasse estes 7 sinais incontestáveis. Comece a aplicar eles desta forma. E depois você vai me contar os resultados. Ok? Uma alegria muito grande de estar com vocês. Um abraço a todos os colegas e a todos os que estão nos assistindo por esse Brasil afora. Até o nosso próximo encontro.